é sobre posicionamento. A live de hoje é sobre como nos posicionar para que a gente possa ter um êxito e entrar 2025 com uma vida de êxito. Entrar 2025 munidos de tudo, de toda a ferramenta que tem disponível no mundo espiritual para as nossas vidas, para que no ano de 2025 a gente possa avançar, a gente possa crescer, possa prosseguir em rumo àquilo que Deus ele tem para as nossas vidas, para que a gente não fique paralisado. E como a gente falou anteriormente, é necessário um posicionamento. O Senhor tem falado muito conosco sobre arrumar a casa, sobre preparar o ambiente, sobre preparar a casa para receber algo extraordinário de Deus. A palavra de hoje de posicionamento, então, ela está em 2 Crônicas, capítulo 20 e versículo 15, que diz assim: ouvi todo o Judá e vós habitantes de Jerusalém, e tu, vós habitantes, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor a vós, em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pelo penhasco de Ziz, e vós os encontrareis no fim do ribeiro, diante do deserto de Jeruel. Vós não precisarei lutar nesta batalha. Posicionai-vos. Ponde-vos parados de pé e vede a salvação do Senhor convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem estejais desfalecidos. Amanhã saí contra eles, porque o Senhor será convosco. Essa passagem aqui, ela também fala sobre uma batalha espiritual. Aqui não era uma batalha espiritual, era uma batalha carnal, mas quando a gente traz ela para o mundo espiritual, quando a gente tira do físico para o espiritual, nós temos aqui uma grande lição de Deus. Porque o que nós temos lutado, o que você lutou durante todo o período de 2024, você estava lutando, não eram contra pessoas. Às vezes a gente se engana, achando que as pessoas estão contra nós. Mas a gente está lutando contra hostes da maldade espiritual. Demônios usam pessoas, demônios se apoderam da vida de pessoas para tentar nos contra-atacar. Demônios agem eles estão escondidos atrás de um ser humano. E a Bíblia vai falar aqui que Josafá ele tem uma luta, mas a luta dele era uma luta carnal, uma notícia ruim, uma notícia de morte, uma notícia de dor, uma notícia de tristeza chegou na casa de Josafá e na cidade de Judá. Um povo vinha lutar contra eles e a sentença deles era uma sentença de morte, era também uma sentença de destruição aqui. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai ir e começa desesperado a orar para Deus. Desesperado, a primeira coisa que ele fez é usar uma arma de batalha espiritual. O jejum e a oração. Ele vai proclamar um jejum aqui em todo o Judá. Ele vai colocar todas as crianças para jejuar. Ele vai colocar o povo para orar. Vai levar todo mundo para a entrada do templo. E vai colocar todo mundo também para estar orando. Então, queridos, uma batalha que ele estava passando e ele começa a clamar por Deus. E ele clama pela presença do grandioso Deus. E no momento da dificuldade, no momento da notícia ruim, ela sempre, mais cedo ou mais tarde, ela pode chegar na nossa vida. Mas não é a notícia ruim que vai nos paralisar. A notícia ruim não pode nos tirar do propósito de Deus. A notícia ruim, ela vem para tentar abalar a nossa casa. A notícia ruim vem para tentar trazer um desespero para a nossa vida. Mas mesmo quando a notícia ruim chega, Deus ele está no controle de tudo. O que nós precisamos entender é que a notícia ruim muitas vezes é enviada da boca do próprio inferno, da boca do próprio diabo, para tentar nos paralisar, para tentar nos trazer medo, para tentar trazer tribulação para nossa casa, para tentar trazer angústia. Às vezes é uma notícia de doença, de enfermidade. Ou às vezes é uma notícia até no trabalho de alguém que perdeu o emprego.
Uma notícia que vem para nos desestabilizar é a notícia que chega na casa de Josafá e na cidade de Josafá. Então, por mais que isso venha tentar roubar o nosso sossego, que o inimigo venha usar isso para tentar roubar a nossa paz, nós precisamos entender que muitas vezes até a notícia ruim, ela está no controle das mãos de Deus. Porque se a nossa casa pertence a Cristo, a nossa vida é regida e dirigida por Cristo, até a notícia ruim, até o tempo mau e até mesmo os dias difíceis que nós teremos que enfrentar ou viver, estão no controle das mãos de Deus. Não há necessidade de espanto, não há necessidade de desespero, não há necessidade de você afligir o seu coração. Mas existe algo que você pode fazer diante de um período de dificuldade que só você pode fazer. Deus vai até aonde eu não posso ir. Então, até aonde eu posso ir, com as armas que o Senhor me deu para lutar, só eu posso ir. Agora, quando foge do teu alcance, quando aquela situação passou do teu limite, quando você já não consegue mais agir, quando você já usou o que estava disponível para você no mundo espiritual para lutar contra aquela mensagem ruim, para lutar contra aquela adversidade, aquela situação difícil, aí Deus ele entra em ação. Primeiro, Deus ele está esperando que a gente venha se posicionar. Primeiro, Deus está esperando que nós nos posicionamos diante daquilo que nós estamos vivendo. Então, quando você olha para a palavra de Deus, todo mundo que passou por um período de dificuldade, essas pessoas fizeram o quê? Elas largaram tudo e foram até Jesus. Elas tomaram um posicionamento de ir até Jesus. Olha a história do rapaz que Jesus estava pregando numa casa e a casa estava cheia, tinha tanta gente, portas, janelas estavam lotadas, uma multidão para o lado de fora, mas havia um rapaz que estava acamado. Olha o posicionamento desse rapaz que desejava uma cura, que a fé dele estava em chegar até perto de Jesus para ser curado. Eles abriram o telhado em cima. Eles destamparam o telhado e ele desceu com cordas numa cama. Ele poderia ter caído, podia. A corda poderia ter resbalado, podia ter acontecido algo pior, mas a fé dele era tão grande que ele não mediu esforços para ir até Jesus. E muitas vezes a adversidade vem, o tempo difícil vem uma notícia que traz medo para o nosso coração, mas a gente fica parado esperando que Jesus venha tomar uma posição. Não. Se esse homem que estava acamado conseguiu reunir pessoas que descessem ele por cima de um telhado, imagina nós que temos saúde, imagina nós que podemos orar, que podemos buscar, que podemos jejuar, que conhecemos as armas espirituais que temos em Deus. Deus, ele não nos deixou desprotegido. Se ele tivesse nos deixado desprotegido, tudo bem. Mas ele nos deu armas espirituais, e a arma espiritual é o jejum, é a oração, é a súplica, é a entrega. Então, queridos, nós precisamos tomar um posicionamento. Quando Deus ele nos dá armas, ele está esperando que a gente se posicione com as armas que ele nos deu. Aí você imagina um guerreiro no meio da guerra parado com as armas. Ele vai ser morto. Ele vai ser ferido, porque ele precisa usar as armas que ele tem. A arma de ataque, a espada, ele precisa ir para cima. Ele veste a armadura, ele tem que ir para a guerra. Só vestir a armadura e ficar parado, ele vai ser atingido. E como a gente vai para a guerra? Com orações de guerra. Quando chega uma notícia ruim, quando você vive um tempo difícil, a gente precisa levantar orações de guerra dentro da nossa casa, a gente precisa guerrear pela nossa família, a gente precisa guerrear pelo nosso financeiro, porque sempre tem demônios que estão tentando agir, sempre tem demônios que estão tentando nos contra-atacar. Amém? Então aqui o que Josafá faz? Tá todo mundo no templo, tá todo mundo orando, tá todo mundo clamando. Imagina o desespero, porque o inimigo vinha para atacá-los, tinha muito mais armas do que esse povo tinha, a morte era certa. A destruição que ia acontecer em Judá era certa, eles sabiam que eles não tinham força e nem arma suficiente para lutar contra esse inimigo. E é aí que entra Deus. É aí que entra a mão de Deus, quando você já não tem mais o que fazer, quando o médico já desenganou, quando não tem mais como dar a volta, que nós entramos na presença do Senhor e que a mão de Deus agora vem sobre nós. Mas ele se posicionou em oração.
ele se posicionou em jejum. E quando eles começam a orar no templo e a clamar, então Deus ele vai tomar aqui a boca do profeta Gesiel e ele vai mandar um aviso para o povo dele. Aí agora vamos ver o socorro que vem de Deus, porque olha, quando Josafá ele ora, olha o que eles dizem no capítulo 20, versículo 12. Tão pouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. Olha que palavra poderosa. Nós não sabemos mais o que fazer. Nós não temos mais saída. Nós não temos mais para onde fugir. Mas nós tampouco olhamos para ti. Os nossos olhos estão sobre ti. Por mais que você venha passar por algum tempo difícil, continue com os teus olhos no Senhor. O que significa isso? Nós confiamos em ti. O que eles estão dizendo é, nós olhamos para o socorro que vem do alto, Senhor. Nós não sabemos mais o que fazer, mas nós olhamos para ti porque sabemos que o socorro que necessitamos, que o socorro que nós precisamos não vem da terra, não vem do homem daqui. Não adianta correr para lá e para cá. Não adianta pedir socorro, não adianta tentar suicídio, não adianta tentar sair correndo, não adianta reunir os parentes, não adianta ir contra eles. Nós olhamos para ti. O nosso socorro presente vem de ti. A nossa confiança, Senhor, está em ti, porque nós não sabemos mais o que fazer. E é aí que Deus entra em ação. É aí que Deus começa a agir. E aí o Espírito de Deus vem sobre Jaziel e vai dizer para eles. Jaziel é tomado pelo Espírito de Deus para dizer, assim diz o Senhor, não temais, nem vos amedronteis. Olha o que Deus manda dizer para nós, que diante de uma adversidade, diante daquilo talvez que você possa enfrentar em 2025, porque a gente sabe, sempre vamos passar por adversidades. Mas se nós soubermos nos posicionar diante dela, ela não nos tocará. Ela não trará danos para a nossa vida. O segredo é saber se posicionar de maneira certa, na hora certa, no tempo certo. O segredo é ter fé em Cristo Jesus e mesmo a adversidade, a notícia ruim não trará dano para sua casa, não trará dano para sua família se você tiver sabedoria para se posicionar no momento difícil. Ele diz, não temas, não vos amedronteis em razão desta grande multidão que vem contra vocês, porque a batalha não é vossa, mas a batalha é de Deus. Você consegue entender, meu irmão e minha irmã, que as batalhas que se levantam contra nós não são somente batalhas nossas? Aqui ele diz, mas essa batalha é de Deus. O próprio Deus está dizendo para nós, as batalhas que têm se levantado contra ti são minhas batalhas, porque vocês são meus filhos. Cristo, Deus, ele batalha em favor de nós. A Bíblia diz que ele envia anjos para lutarem as nossas guerras. Anjos estão batalhando nas cortes espirituais em favor da nossa vida. Quando Daniel abre 21 dias de jejum e pede uma resposta de Deus, a Bíblia vai dizer que um príncipe da Pérsia estava segurando a mensagem que já era a resposta, que já era para no segundo ou terceiro dia, não lembro bem. Daniel já era para ter recebido a resposta de Deus. O príncipe da Pérsia é um demônio que age nos ares. Ele segurou para que não chegasse a resposta a Daniel. E anjos de Deus estavam ali. Havia uma guerra onde eles estavam batalhando 21 dias, os anjos de Deus contra os anjos das trevas, para que a resposta chegasse até Daniel. Você consegue entender que os anjos de Deus estão guerreando as tuas guerras, estão guerreando a teu favor com os anjos das trevas? Então existe uma guerra no mundo espiritual, e é uma guerra que nós não vemos, mas é uma guerra que é real. Quem se levanta contra você, meu Deus, o Senhor manda dizer, quem se levanta contra ti, não está se levantando contra ti, está se levantando contra o próprio Deus. Essa guerra é dele. Ele compra as tuas guerras, ele luta as tuas guerras, aleluias. Quando Saulo persegue o povo de Deus, olha essa chave. Quando Saulo persegue o povo de Deus, o que acontece? Deus diz assim, quando ele chega para Saulo, 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 por que me persegues? Ué, Saulo não perseguia Deus? Saulo não perseguia Jesus?
Saulo perseguia cristão, Saulo matava cristão, Saulo degolava cristão, Saulo prendia cristão. E o que Jesus disse? Porque me persegues. Muito cuidado. Quando você persegue um filho de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, você está perseguindo o próprio Deus. Você está lutando contra o próprio Deus. E aquele que se levanta para perseguir você e a sua casa, está perseguindo o próprio Deus. Essa luta não é vossa, não temais. Essa luta é contra mim. Essa luta é contra o próprio Deus. Quem vem contra ti está vindo contra o próprio Senhor Jesus. E você acha que você vai perder essa batalha? Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando, talvez na área financeira, no trabalho, no teu casamento, talvez seja uma doença, uma enfermidade, eu não sei qual é a área da sua vida. Você acha que Deus não está vendo aquilo que você está passando? Você acha que os anjos do Senhor já não estão guerreando a teu favor? 21 dias demorou a guerra que Daniel estava passando. 21 dias demorou para chegar a resposta. Então, uma oração que você pode fazer, uma oração poderosa, é orar quando você está buscando algo em Deus, está passando por uma batalha, dizendo assim: Senhor, envia, Senhor Jesus, anjos para lutarem as minhas guerras. Envia reforço para os anjos. Fortalece os anjos que estão em meu favor, guerreando as minhas guerras. Porque o Senhor, Ele troca também as armaduras dos anjos dele. Eu ministro com os anjos, então eu tenho alguma instrução sobre os anjos. Deus, Ele troca as armaduras dos anjos. Deus, Ele envia anjos para cá, anjos para lá. Mas eles são anjos que vão nos proteger. Eles são anjos que vão nos guerrear. Agora, domingo, dia 15, eu vou ministrar a libertação lá perto de Porto Alegre ali, esqueci até o nome. Eu vou ministrar a libertação com os anjos. Ministrar com os anjos, por isso que eu consigo ministrar com vocês à distância. Porque eu não estou lá, mas eu envio um anjo de Deus naquele lugar. Eu recebi uma autorização para ministrar com esses anjos de Deus. Então os anjos de Deus, eles vão e eles ministram. Essa é uma das formas da gente conseguir ministrar uma libertação de uma pessoa que ela está distante, né? Ela está à distância. A gente consegue ministrar uma cura, a gente consegue ministrar uma libertação. Então, queridos, Deus está dizendo: eu luto, você não luta sozinho. Por mais que seja uma guerra difícil e que você esteja vivendo um tempo difícil, mas Deus, Ele está no controle, Ele está ali, Ele está presente também. Só que Deus vai dizer uma coisa: vocês não vão precisar lutar. Ele está dizendo que Ele vai lutar, né? Mas posicionai-vos. Vão para o campo de batalha, fiquem parados de pé e verão a salvação que Deus trará para vocês. Não tenham medo nem desfalecidos, amanhã sai contra eles. Como que você sai contra o inimigo? Como que você sai contra o inferno para lutar? Orando, jejuando, marchando, clamando, mandando esses demônios embora. Só que Deus manda eles se posicionarem. E eu quero dizer algo sobre posicionamento. É tempo de nos posicionarmos diante daquilo que nós queremos viver em 2025. Tem coisas na nossa vida que só não mudaram ainda, que permanecem da maneira que estão, porque a gente ainda não se posicionou. Queridos, meu Deus, orar, jejuar e ouvir a resposta de Deus, o povo teve. Mas o problema é se posicionar diante daquilo que Deus falou. Ir lá num culto, numa vigília, orar na sua casa, fazer um jejum, clamar e Deus dizer para você que o caminho é esse, que você tem que fazer isso, tudo bem, é fácil. Agora, e você fazer aquilo que Deus disse? E você se posicionar e ter coragem de fazer aquilo que Deus disse? De ir em frente e aplicar aquilo que Deus disse na sua vida. Ouvir um direcionamento de Deus é só pegar a própria Bíblia de Deus. Pega a Bíblia de Deus, tem um direcionamento de Deus. Pega a Bíblia de Deus, você tem uma resposta de Deus. Aí você diz: Deus falou comigo isso. Eu orei e Deus me deu uma resposta. Mas uma resposta de Deus sempre requer de nós um posicionamento diante dela. Porque tem momentos que a resposta de Deus é: saia desses lugares. Você está preparado para se posicionar e sair desse lugar? Tem momentos que a resposta de Deus é: agora você não pode mais agir dessa forma dentro da sua família, para você não perder a sua família, né, para o mundo, para você não perder o seu cônjuge. Você tem uma resposta de Deus, mas será que você consegue se posicionar e fazer aquilo que Deus disse? Nós precisamos nos posicionar diante daquilo que estamos vivendo.
Não adianta só ouvir o que Deus está dizendo e não fazer aquilo que Ele está mandando fazer. Aí, queridos, que vem aquilo. Tem gente que ora, tem gente que jejua, tem gente que tem uma resposta de Deus, mas não pratica aquilo que Ele mandou. E essa guerra não vai ter fim. Porque Ele diz, eu luto a guerra, mas tu te posiciona. Eu venço ela em teu favor, mas tu se posiciona. E o que é um posicionamento? Diante de alguns problemas que nós enfrentamos, Deus está esperando que a gente se posicione diferente. Porque querer viver algo novo em 2025, nós precisamos ter um novo posicionamento para 2025. Se nós queremos entrar em 2025 com o mesmo posicionamento de 2024, os ciclos vão se repetir, os erros vão se repetir, a mesma história vai se repetir. Aonde que na sua vida, em qual área da sua vida que hoje você analisa que você precisa mudar o teu posicionamento? Aonde talvez você tenha se posicionado de forma errada? Quando a gente fala de se posicionar, a gente está falando de se posicionar segundo a Bíblia, segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. Então, um posicionamento. Teve um tempo que eu fui com uma turma e fui orar por algumas coisas na igreja que eu congrego ali. Eu sou um livro aberto, queridos. E a gente orava e Deus respondia, mas ninguém tomava uma atitude. Orava, Deus respondia, mas ninguém falava nada. Orava, Deus mostrava o erro, mas ninguém mudava. Orava, Deus mostrava onde estava a fruta podre, mas essa fruta continuava. Eu parei, eu cancelei, fiquei orando na minha casa. Porque se Deus me mostrar, eu vou fazer. Porque se Deus me mostra, eu vou fazer. Ah, então será que a gente está disposto a se posicionar em obediência? Aí que tá. Deus fala com todo mundo, mas a diferença é que nem todo mundo obedece. Deus fala com todo mundo. Todo mundo ouve a voz de Deus. A voz de Deus é para todos. Mas nem todos, quando ouvem, obedecem a voz dele, praticam e fazem aquilo que ele manda fazer. A diferença não está em um filho, entre um e outro filho de Deus. Deus não faz exceção de pessoas. Meu Deus, eu vejo Deus separando assim no meio. Deus está me mostrando agora. A diferença está nesses que ouvem e não obedecem, e nessa turma que ouve e obedece, que vive o milagre, que vive a bênção, que tem resposta, que eu venço as guerras deles. Mas tem uma diferença daqui de quem está decaindo. Pede, ouve, mas não obedece, mas não pratica, mas não se posiciona. Queridos, por que muitas vezes a gente não se posiciona? Porque a gente não quer magoar o fulano. Deus já mandou falar para ele tal coisa e dizer que você não aceita, que você não quer mais participar. Mas você não quer magoar o fulano, você não quer magoar o Beltrano, não quer acabar com a expectativa da tua esposa, mas Deus já falou que isso não é para você e que vocês não é para vocês participarem disso. Ou você não quer magoar a expectativa do teu marido, que já combinou tudo lá, que vai lá naquele lugar, vão festejar junto com aquela família, mas você já sabe que Deus já disse que vai trazer problema para você lá na frente, que não é para você estar lá, nesse momento não é, mas você tá com medo de falar pro marido e acaba indo, e aí você tá numa guerra sem a proteção de Deus. Por quê? Porque você escolheu ir, porque você escolheu sair fora da direção de Deus para sua vida. Por que muitas vezes a gente não consegue se posicionar? Porque muitas vezes Deus manda a gente sair daquele trabalho. Porque muitas vezes Deus manda a gente sair daquele lugar e a gente não tem coragem de sair. Por quê? Porque tá cômodo. Tem coisas que a gente não... Meu Deus, que a gente não se posiciona porque tá muito cômodo do jeito que tá. Mas se Deus disse que é para mudar, que é para fazer diferente, que é para se posicionar, é porque aquilo que ele tem lá na frente será muito maior, será muito mais extraordinário, querido. Às vezes, por que a gente não se posiciona? Porque tem medo. Medo da mudança que a gente vai ter que fazer. Tem medo de encarar as coisas de frente. Tem medo de se posicionar porque vai ter que encarar algumas situações, porque vai ter que resolver algumas situações. E aí, por medo, o que a gente faz? A gente não se posiciona. O Senhor está nos chamando para nos posicionarmos dentro da nossa família para 2025. Mais uma vez, o Senhor está chamando a nossa atenção sobre a família, aonde você precisa se posicionar. Aonde passou 2024 e você deixou essas coisas e não te posicionou como você deveria se posicionar, colocando limite com os filhos,
Se posicionar mostrando que é você que é o sacerdote da casa, que é você que governa. Aonde você deixou até mesmo que as coisas saíram do controle, saíram do teu controle, saíram dos limites daquilo que Deus tinha para você. Aonde você perdeu esse limite de Deus? Aonde você precisa voltar e se posicionar ou até mesmo corrigir um erro que você cometeu? E se posicionar novamente como Deus quer que você se posicione. A fazer aquilo que Deus quer que você faça. Meu querido, orar, minha irmã. Orar e ficar ali, ó, Deus faça, Deus vai, Deus vem. Ele não vai fazer nada. Ele sempre vai dar uma estratégia. Deus deu uma estratégia para o povo. A Bíblia é um livro de estratégia. É o maior livro de guerra espiritual do mundo já visto. E sempre tem uma estratégia de um posicionamento. Deus, ele sempre te diz como você deve agir diante de toda e qualquer circunstância. Ele é um manual. Aonde você tem uma circunstância, abre a Bíblia e Deus diz, haja assim. Quando alguém magoou você, ele diz, perdoa. Quando alguém te bate no lado de uma face, ele diz, oferece o outro. Quando alguém te pede para caminhar 1 milha, o que Deus diz? Caminha 2 milhas. Quando alguém tomar de você uma capa, dê a túnica também, deixa levar tudo. Quando te pedirem emprestado, dê. Não pensa em pedir de volta, não pensa em querer receber de volta. A Bíblia é um livro de instrução. E dá a direção exata, coesa, a direção específica para nós vivermos aqui. Mas o problema é que eu quero ouvir a palavra, mas eu não quero ir na direção. E quando eu estou fora da direção, estou fora da rota de Deus. E estar fora da rota de Deus, quando eu decido a minha rota, quando eu ando pela rota que eu mesma planejei, sem ter o consentimento e a aprovação de Deus, eu tenho que estar preparado para a consequência que a minha rota vai trazer lá na frente. Eu tenho que estar pronto para a consequência do que o meu erro vai causar, do que a falta da minha obediência vai causar. Agora tu imagina que Deus aqui dá uma direção. Subam amanhã, se posicionam, vão para o campo de batalha, vão encontrar com eles, que eu vou estar lá e vou mostrar como eu vou salvar e vou livrá-los. Então, havia uma ordem. Agora, tem uma palavra de Deus, eles têm que obedecer, eles têm que ir, eles têm que subir. Agora, imagina se eles não subissem. Imagina se eles não fossem em obediência a Deus. Imagina se... O problema é que a gente fica sempre com medo. Ai, será que Deus vai estar lá? Ai, será que vai acontecer? Ai, será que vai dar certo mesmo? Se Deus mandou você se posicionar, meu Deus. Ou às vezes está ali com um tipo de pecado que você comete para agradar o outro dentro do teu relacionamento, ou até mesmo namorado, namorada que tá dormindo junto antes do casamento. Mas Deus já disse, ó, queridos, não cometam esse erro, mas a namorada não tem coragem, às vezes, de dizer pro noivo, né, eu não vou fazer isso, não consegue ter coragem de se posicionar, e continua fazendo coisa errada, continua mentindo. Então, tu imagina se eles não se posicionassem e não fizessem aquilo que Deus mandou eles fazerem. A Bíblia diz que depois do posicionamento deles, Deus mesmo, Josafá mandou o povo todo se santificar. Josafá vai e manda os levitas na frente e manda eles levantarem um clamor, manda eles adorarem, a se santificar. Primeira coisa, tá diante de uma batalha espiritual, te santifica, te purifica, te mantém limpo diante dos olhos de Deus. E a Bíblia diz que eles começaram a cantar e começaram a louvar ao Senhor. Louvai ao Senhor, eles gritavam, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas eles ainda não tinham vencido a batalha. Quer pegar uma chave para vencer batalha? Começa a louvar e adorar e já glorificar pela tua vitória antes de vencer a batalha. A chave que você mostra para Deus que você está confiando nele é quando antes mesmo do Senhor vencer as tuas batalhas, você já sai orando, adorando, louvando a Deus de todo o teu coração. Porque você já tem certeza da vitória. Esse povo saiu se posicionar na certeza de que Deus cumpriria aquilo que ele disse. E ele tem dito para mim e para você, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não anda sozinho, você não luta sozinho. E quando eles começaram a cantar, começaram a louvar, o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe, do monte Seir, os quais vieram contra Judá,
e eles foram feridos. Eles foram feridos. Deus causou uma confusão no meio do povo, que o próprio povo, um matou o outro. Todos eles se feriram. E o povo de Judá, o povo do rei Josafá, não precisou lutar. Você entende que a adoração também é uma arma de guerra? A adoração a Deus move o coração de Deus. Deus lutou completamente e deu a eles toda a vitória que eles precisavam. Mas porque eles se posicionaram segundo a vontade de Deus. Quando você se posiciona diante de algumas adversidades, segundo a vontade de Deus, então você tem a bênção dele sobre ti. Então você não precisa mais lutar. Então o Senhor, ele vai lutar por você. Tem coisas que Deus está esperando você se posicionar. Tem coisas que você ainda não viveu, porque você está parado assim, digamos que... Como que é a palavra certa? Descansado. Você está tão descansado, você já podia ter vivido o teu milagre, essa guerra já podia ter acabado, você já podia estar vivendo algo extraordinário na sua vida, acomodado é a palavra. Mas às vezes a gente está tão acomodado, assim tá bom, deixa pra lá, vamos indo, vamos ver o que vai dar. Não, pra mim assim tá bom, olha ali pra família, tá tudo mais ou menos, mas a pessoa diz, tá bom. Mas Deus já disse, te posiciona, faz algo diferente na tua casa, que a tua família vai ser transformada. Domingo uma irmã me deu um testemunho. Ontem a irmã me deu um testemunho, domingo a gente teve a ceia, né? A gente fez a ceia domingo e ela veio dizer que quando chegou em casa, o casamento dela foi totalmente transformado, né? A gente comentou um pouco na ceia sobre perdão. E ela veio muito emocionada, muito feliz, né? Com o rosto dela muito alegre, veio me contar o testemunho que ela chegou em casa e ela procurou o marido não é cristão, procurou o marido, conversou com o marido sobre coisas do passado que ele tinha feito, que tinham magoado ela, e eles estavam vivendo anos, ela estava carregando essa mágoa dentro do coração dela, então a vida conjugal dela com o esposo estava sofrendo, né? Estava sofrendo por causa disso tudo que ela guardava no coração. Então eles não estavam sendo felizes, ela não tinha paz, e isso já se passaram anos. E quando ela voltou do culto, ela entendeu. O Espírito de Deus tocou no coração dela, trouxe um posicionamento para que ela mudasse o casamento dela. E ela disse que ela chorou, ela até mesmo precisou se humilhar, mas ela chegou para o marido, falou que perdoava ele, pediu perdão, falou que sobre as coisas que ele tinha cometido, que ela estava muito triste, houve perdão na casa dela. E ela veio tão feliz, eu quero contar algo para você, ela tinha dores em todo o corpo. Ela disse que tinha dores em todo o corpo e eu orei por ela várias vezes. E o engraçado é que as dores não sumiam. E sempre quando a dor não some ou a enfermidade, é porque a pessoa está carregando alguém. E quando a gente diz carregando alguém, é alguém que você não perdoou. Você pode estar carregando uma ferida de traição, pode estar carregando uma ferida de abandono, pode estar carregando uma ferida de aborto, pode estar carregando uma ferida de luto, pode carregar uma ferida de rejeição. Então, quando a gente carrega isso, primeiro tem que tratar o emocional. É necessário tratar a nossa alma. Quando a alma é tratada, o corpo físico, então, ele é curado. E ela pediu oração. Teve vezes que ela vinha e dizia pra mim, eu tenho dores da pontinha dos dedos até o fio de cabelo, tudo dói. E ontem ela disse pra mim, eu não tenho mais nenhuma dor. Fiz isso, fiz aquilo lá em casa, fiz faxina, eu não tenho mais nenhuma dor. E eu disse, eu sempre falei que essa é uma chave poderosa. Ela disse, por que eu não fiz antes? Eu disse pra ela, porque tu é teimosa. Ela disse, por que eu não fiz isso antes? O que é isso? Um posicionamento segundo a palavra de Deus restaurou um casamento de anos. E eu disse mais, agora o marido vai vir para Jesus. Porque agora aquela mulher que guardava mágoa, que era rancorosa, amargurada, que talvez tratava ele diferente, agora vai ser uma esposa mais carinhosa, porque ela conseguiu liberar. Agora vai ser uma esposa mais amável e isso vai atrair ele para a presença de Deus, queridos. Quando a gente quer ganhar alguém da nossa família para Jesus, a gente não vai ganhar com palavras. A gente não vai ganhar o tempo todo jogando a Bíblia. Tem crente que joga a Bíblia, joga a Bíblia, joga a Bíblia. A minha mãe criou nós assim. A gente dava 5 passos, ela falava um versículo. A gente dava 5 passos, ela falava outro versículo. E ela dizia, para tudo, desobedecia era um versículo. Como é que era o versículo que ela dizia? Que
os desobedientes não herdarão o reino dos céus. Umas coisas assim. Daí o meu irmão dizia, isso nem tá na Bíblia de Leonilda, que era o nome dela. Chegou um ponto que ela já confundiu os versículos, mas ela lançava. Ela lançava assim, diga com quem tu andas, eu direi quem tu és, ela dizia pra nós. Era tu. Só que às vezes você traumatiza a sua família com isso. Ela não nos traumatizou, mas tem crente que traumatiza. Ah, o teu filho não quer mais ir pra igreja, você só fala de igreja, só fala de versículo, mas não vive. Os nossos familiares querem ver a nossa mudança de vida. Pastora, mas eu tenho lá em casa um filho que ele é um menino que gosta de menino, é uma menina que gosta de menina, e aí tem pai, tem mãe que eu já ouvi da boca de crente, porque na minha casa eu não aceito, porque eu vou botar pra fora de casa. Você vai amar, você vai amar, você vai demonstrar amor. Jesus é amor. Jesus nunca colocou alguém pra fora. Jesus nunca condenou ninguém. E aí você quer condenar os seus filhos? Aí você quer condenar o seu vizinho? Porque talvez ele está na droga, porque talvez a sua vizinha é prostituta? Jesus nunca condenou alguém. E você quer condenar quem está no erro? Você quer condenar quem está no pecado? A sua família vai vir para Jesus não por aquilo que você fala, mas por aquilo que você é. Por aquilo que você manifesta. Quando você manifesta o amor de Deus, quando você manifesta a compaixão de Cristo dentro do teu lar, que as pessoas se sentem amadas, que as pessoas se sentem acolhidas por você, elas vão querer buscar e vão procurar servir o mesmo Deus que você serve. Então, cuidado com a sua conduta. Tendo um posicionamento segundo a vontade de Deus, você vai ganhar a sua família. Mas também não passe a mão na cabeça. Se o filho está errado, dentro da casa, não. Dentro da minha casa, você vai ter que se posicionar de maneira, né, que Deus quer. Da maneira que eu estou vivendo, você vai ter que respeitar, então, as condições, porque eu sou uma mulher e um homem cristão. O que fazer? Quando você tem um filho que é do mundo, que não está em Deus, mas ele já tem 20 anos, 25 ou mais, ele mora com você. Você é cristão, você não concorda com as atitudes de pecado que ele tem. O que você vai fazer? Vai colocar o seu filho para fora? Não. Você vai conversar com ele e vai colocar ele dentro das suas regras. Você vai dizer, ó, filho, você tem que respeitar, a mãe é cristã. Esse tipo de coisa eu não quero que você traga aqui em casa. Esse tipo de coisa eu não quero que você faça aqui em casa. Vamos combinar ali, vamos, né? Para que a sua casa venha estar debaixo da bênção de Deus, porque você é responsável pela sua casa. Então se posicione com as coisas que você está vendo que estão desregradas, que estão fora da palavra de Deus. Amém?